Começa agora o Produtor Quer Saber, que hoje debate a regularização fundiária na Amazônia Legal. E para explicar os detalhes desse assunto, eu recebo aqui no estúdio o coordenador-geral de monitoramento e avaliação da Subsecretaria Extraordinária de Regularização Fundiária na Amazônia Legal, Otávio Moreira. Muito bom dia. Bom dia. Então, Otávio também é mestrando do programa de pós-graduação em agronegócios da Universidade de Brasília e está fazendo o seu trabalho justamente sobre o tema da regularização fundiária. Então, Otávio, vamos começar aí explicando um ponto que muitas pessoas ainda têm dúvida. Região amazônica é a mesma coisa que a Amazônia Legal? Não, a região da Amazônia Legal ela é muito mais abrangente, ela abrange todo o bioma amazônico, né, a área de floresta. Então, a gente tem aqui a região da Amazônia Legal, ela tem aproximadamente mais de 500 milhões de hectares, né, são 120 milhões de hectares de glebas públicas federais, e desses, 63 milhões já foram destinadas para alguma finalidade, né, restando aí 57 milhões de hectares a destinar para alguma ou instituição ou outro órgão público federal. Então, nós temos aí uma Amazônia Legal que se estende, inclusive, ali para os estados do Maranhão, né, e Mato Grosso. Agora, Otávio, qual é a estrutura fundiária da Amazônia Legal? Como estão distribuídas as terras por ali? Então, as terras estão distribuídas da seguinte forma. São 109 milhões de hectares de terras indígenas, 43,9 milhões de hectares de unidade de conservação, tem 5,53 milhões de áreas militares, 36,3 milhões de assentamentos, 1,07 milhões de unidades quilombolas. Temos também 21,4 milhões de imóveis certificados. Tudo isso aí forma aquilo que a gente chama de áreas já destinadas na Amazônia Legal. E aí, dentro disso tudo, a gente tem as glebas públicas federais, que dá em torno de 122 milhões de hectares de glebas públicas federais, das quais uma parte foi destinada em algum momento da história e outra parte ainda precisa de uma destinação. É justamente sobre essas áreas que faltam a destinação que é preciso definir a regularização fundiária para esse território. Ok, e quais são os principais problemas enfrentados na Amazônia Legal referente à regularização fundiária? Então, a gente tem aí como problemas, né, uma série de questões. Quando a gente fala em Amazônia, a gente lembra aí de conflitos agrários, a gente lembra de desmatamento. Tem uma grande demanda por essas questões, por uma resolução dessas questões na Amazônia. Principalmente por ser uma região que tem uma riqueza natural muito grande, que o mundo inteiro está de olho nessa região em mantê-la preservada. Então, há também um questionamento muito grande em relação à fragilidade das instituições nessa região, né, que acaba fazendo com que haja impactos econômicos, sociais, políticos e ambientais aí há décadas. Então, é preciso que haja uma mobilização tanto do governo quanto das instituições, quanto das ONGs, para que essa região seja mantida, né, e preservada. Otávio, é bom lembrar que essa questão ela é já muito antiga no Brasil, né? E agora o que se quer é uma solução. Conta um pouquinho desse histórico dessa questão há muito tempo discutida no Brasil. Então, quando a gente fala em questões fundiárias, a gente está falando aí de uma história do Brasil, né? Desde quando começou essa nação, a gente tem problemas aí relacionados às questões agrárias e principalmente à definição de direito de propriedade no território. E a Amazônia Legal, ela é uma região que tem uma grande problemática relacionada à questão fundiária, principalmente gerada, né, a partir da década de 70, quando a população foi incentivada a ocupar essas regiões, essas áreas, né? Então, o próprio governo incentivou que a população ocupasse essas terras naquela época, né, principalmente na década de 70. Hoje nós temos 103 mil pessoas, poceiros, cadastrados na nossa base, e desses, aí, a maior parte chegou na Amazônia na década de 70. E essas pessoas ficaram sem uma regularização fundiária naquela região. Então, era preciso que houvesse uma política de regularização dessas pessoas.
que estão lá até hoje precisando de uma documentação, precisando de garantir o direito de propriedade dessas terras ocupadas ainda há décadas atrás. Então a gente está falando aí de uma região que tem uma carência muito grande de efetividade da política pública, né? Então a política de regulação fundiária, ela vem para isso, ela vem para regularizar, inclusive, essas pessoas que foram incentivadas pelo próprio governo a ocupar essas áreas. Agora, é justamente isso. Enquanto não tiver essa regularização, isso gera um certo caos em relação à insegurança jurídica, em relação ao ponto de novas invasões, novas grilagens. Quer dizer, isso tudo é um efeito cascata se não resolver. Sim, com certeza. O problema dos conflitos agrários está muito relacionado ao problema fundiário, né? A não definição do direito de propriedade da terra. Então, quanto mais uma nação ela tem direitos de propriedade definidos, menos problemas teremos com questões como essa, como a questão dos conflitos agrários, com a insegurança jurídica e problemas relacionados ao próprio desmatamento, né, problemas ambientais. Então, acredita-se que a regulação fundiária, de fato, ela promova esses benefícios, né, de regularizar o indivíduo, trazer direito de propriedade e promover ainda o combate ao desmatamento. Agora, é importante destacar que a regularização de terras na Amazônia Legal é tanto para áreas urbanas quanto para áreas rurais, é isso? É isso. Nós temos o Programa Terra Legal, que é o programa criado em 2009, a partir da Lei 11.952, ele prevê a regularização fundiária para áreas rurais, mas também para áreas urbanas, né? E nessas áreas urbanas são áreas urbanas que estão sobrepondo glebas públicas federais. Então, na Amazônia, nós temos vários municípios que têm áreas urbanas não regularizadas porque estão sobre glebas públicas federais. Então, o governo federal vai e passa essas glebas, doa essas áreas para o município faz a regularização desse território. Agora, qual é o perfil dos produtores rurais que tiveram as terras regularizadas? Então, nós temos, esse gráfico explica um pouco, nós temos 95% dos nossos beneficiários são agricultores familiares, ou seja, são aquelas pessoas que possuem áreas até 4 módulos fiscais. Isso, né, é uma das garantias de agricultura familiar e nós regularizamos mais de 95% desse público. Praticamente todos os títulos que já emitimos, 95% foram emitidos para agricultores familiares. Isso é um número alto, né, para quando a gente pensa de política pública voltada para a agricultura familiar. Não significa que a política seja só para agricultores familiares. Ela inclui também o médio produtor, né? Até 15 módulos fiscais é possível fazer regularização fundiária, né? Mas a maior parte do público beneficiário até hoje foram agricultores familiares. É muito complicado nessa região fazer este levantamento mais preciso em relação a quem realmente tem direito, a quem está lá há pouco tempo ou há mais tempo. Esse levantamento ele é um pouco mais complexo se tratando de Amazônia? Nós fazemos o cadastro porque o cadastro ele é um requerimento, né? O indivíduo que possui aquela área ele vem até o Programa Terra Legal e faz o requerimento do seu lote, da regulação do seu lote. Então, é complicado, sim, chegar até essas pessoas, fazer com que a política pública chegue até essas pessoas, porque a gente está falando de Amazônia, uma região de difícil acesso, uma região que tem uma série de problemas para você conseguir levar uma política pública. Então, chegar até esse produtor, chegar até esse pequeno, é difícil, mas existem mecanismos para isso, e é isso que o programa vem aperfeiçoando e vem, desde 2009, vem procurando melhorar, né, no acesso, na forma de abordagem desse pequeno produtor, dessas pessoas que estão lá, né? Principalmente pelos meios de comunicação, pela mobilização junto em parceria com municípios, né, com prefeituras. Isso tudo facilita, de alguma forma, chegar até esse pequeno produtor. Porque é complicado até para conferir essas informações de fato, né? É muito difícil. Sim. A comparação com outras regiões é praticamente impossível fazer esse tipo de comparação.
Sim, a próprio normativo traz uma série de verificações que devem ser feitas, né, para que você verifique se esse indivíduo, de fato, ele preenche os requisitos para a regularização fundiária. Nem todos preencherão esses requisitos para a regularização fundiária, né, mas cabe ao órgão público fazer essa verificação, fazer esses cruzamentos de dados e verificar se esses indivíduos, essas declarações são verdadeiras, né, ou não. E é a partir disso, dessas verificações, que se promove a política, né? Mas chegar ainda é um dos principais, a logística, eu diria, a logística para se fazer uma política pública na Amazônia ainda é um dos principais problemas. Agora, Otávio, inclusive o seu trabalho de mestrado, né, é referente à agricultura familiar. Qual a linha de pesquisa que você está adotando? Então, eu trabalho exatamente nessa linha de pesquisa de regularização fundiária. No mestrado é dividido em duas linhas de pesquisa, né? A agronegócios e agricultura familiar. E eu escolhi seguir a linha da agricultura familiar, uma vez que eu trabalho já com essa política de regularização fundiária na Amazônia, onde a maior parte do público são agricultores familiares. Então, eu escolhi essa linha e tenho como tema de trabalho, né, o impacto da regularização fundiária no PIB municipal, PIB agropecuário municipal, nos conflitos agrários e no desmatamento. Isso porque são questões que são colocadas todo o tempo como cruciais na política de regulação fundiária. A política de regulação fundiária, acredita-se que ela impacta nesses três eixos aí, né? Tanto na questão econômica, quanto na questão ambiental, quanto também na questão dos conflitos sociais, né? A redução desses conflitos sociais. Então, eu escolhi fazer esse trabalho, utilizo estatística espacial para fazer essa análise como metodologia e tenho como orientador no mestrado o professor Carlos Rossano Penha. Aí, dentro dessa orientação, você acredita que desse foco da agricultura familiar é importante para o Brasil e isso te dá uma fonte de pesquisa muito grande para seguir em frente nessa linha? Sim, acredito que sim. E acredito que já, né, existam alguns trabalhos que também já se propuseram a responder essas questões, né? Mas ainda temos poucos trabalhos e eu acho que o meu é mais um dessas dissertações, desses temas que procuram fazer essa relação. Ok, Otávio, nós vamos fazer um breve intervalo e nós já retornamos com o segundo bloco do Produtor Quer Saber, que hoje estamos falando sobre regularização fundiária na Amazônia Legal. Já voltamos.